Oi, gente. A gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre Sócrates. Dessa vez a gente vai focar menos aos sofistas, nas críticas que ele faz aos sofistas, e a gente vai falar um pouco sobre como é o processo para chegar ao conhecimento verdadeiro. No vídeo passado a gente viu que o Sócrates mostrou que aquele conhecimento relativista dos sofistas, que muda de pessoa para pessoa, de sujeito para sujeito, esse conhecimento não é um conhecimento verdadeiro, é uma opinião. Então a gente vai introduzir aqui o que a gente chama De dialética socrática. o diálogo crítico, que é o que Sócrates fazia. Lembra que eu falei que ele gostava muito de dialogar com quem quer que fosse? Esses diálogos tinham uma finalidade, e a finalidade era ajudar o interlocutor que estava conversando com ele a conhecer as coisas de verdade, a sair das ilusões, a superar as opiniões e conhecer a verdade, o verdadeiro conhecimento. Como é que funcionava isso? A gente falou mais ou menos, deu um exemplo de um diálogo lá no vídeo passado. Então, o Sócrates chegava sempre, humildemente, perguntando sobre uma questão. Uma questão. Aí, Chegava e perguntava, vamos lá. vamos lá. O que é o bem? O que é o amor? Tal. Aí a pessoa dava aquela resposta irrefletida e rápida, sem pensar muito, porque a pessoa geralmente já acha que sabe, né? E aí o Sócrates vai mostrar nesse processo todo de que um sábio verdadeiro ele tem que na verdade reconhecer que não conhece, tem que reconhecer que na verdade ele não sabe. Por isso que ele busca o saber. Então, quando ele faz esse joguinho com esses diálogos, na verdade também é uma maneira de mostrar o quanto não tem de sabedoria naquelas ideias que a gente traz prontas, rápidas e sem refletir. Sacou? Então ele vai começa lá o diálogo, aí a pessoa traz aquela resposta rápida e refletida, e o Sócrates continua perguntando, a pessoa respondendo, e fica nesse jogo, né, de pergunta-resposta, pergunta-resposta. E aí vai chegar um momento desse diálogo que a pessoa vai entrar em contradição, vai começar a perceber que, na verdade, ela estava errada, vai começar a perceber que, na verdade, todas aquelas concepções que ela trazia desde sabe lá quando, estavam erradas. Esse momento super constrangedor, como a gente falou no outro vídeo, esse momento é o que a gente vai chamar de Ironia socrática ou refutação. momento do diálogo em que o interlocutor de Sócrates é obrigado a perceber a própria ignorância. Eita. O diálogo termina aí? Sócrates está feliz? Não. O diálogo continua. E ele continua perguntando e respondendo, até que a pessoa que está conversando com ele vai começar a construir uma outra ideia sobre aquilo que estava sendo falado. Só que agora essa ideia está sendo refletida, porque através do diálogo a pessoa refletiu mais sobre essa ideia, ela digeriu, processou. Então, esse conhecimento que a pessoa está trazendo no final do diálogo está mais próximo do conhecimento verdadeiro, porque foi refletido, tá? E para chegar lá, a pessoa teve necessariamente que reconhecer a própria ignorância, senão você não chega no conhecimento verdadeiro, repare só. Aí, quando a pessoa consegue conceber esse conhecimento verdadeiro, a gente dá um nome especial para esse momento do diálogo, que é a maiêutica. A maiêutica. O que é maiêutica? Uma palavra grega que significa parteira. Ok. E daí? Significa que a pessoa estava parindo? É um jogo muito engraçadinho, porque Sócrates parece que ele era filho de um escultor com uma parteira. E aí o pessoal gostava de brincar assim, a mãe do Sócrates é uma parteira de seres humanos, ela ajuda a parir os seres humanos. Repare bem, ela ajuda a pessoa a parir o ser humano. Ela não vai fazer isso pela pessoa, tá? Então Sócrates, eles brincavam assim, então Sócrates também é de uma maneira um parteiro, porque ele ajuda as pessoas a parir ideias. Ele não vai trazer respostas prontas para as pessoas, ele vai trazer um monte de pergunta, até que a própria pessoa, através de um processo de reflexão, vai
parir uma ideia concreta, uma ideia verdadeira, um conhecimento de fato, não mais uma opinião irrefletida. Então, esse momento que o interlocutor de Sócrates começa a elaborar um conceito refletido, bonitinho, esse momento a gente chama de maiêutica, porque o interlocutor está justamente dando luz a esse conceito. Olha que lindo. Essas são as etapas da dialética socrática, desse diálogo crítico de Sócrates. Então, voltando, ele, ao contrário dos sofistas, o Sócrates admite que é possível conhecer e ainda prova, ainda mostra como que você faz isso, através do método dialético, através do diálogo, tá? E marquem, tatuem no coração e na alma e na cabeça de vocês. Aqui em Sócrates, e até para mim também, não é possível você conhecer algo de fato sem, em algum momento, você reconhecer a sua ignorância. Você só vai buscar conhecer algo de fato a partir do momento que você olha e pensa, Praga, eu não sei sobre isso. Agora eu vou buscar saber. porque se você já tem a resposta pronta e rápida e já está lá, cuidado, tem grandes chances disso ser só uma opinião, só uma ilusão, porque não foi refletido suficientemente. Então, se alguém te fala alguma coisa, se você lê alguma coisa em algum lugar, quando você estiver assistindo às aulas da professora, você só vai entender e conhecer o que está sendo dito no momento que você refletir sobre aquilo que está sendo dito. Porque se você só aceita como verdade aquilo que está sendo dito pela professora, pela mãe, pela televisão, pelo WhatsApp, você provavelmente está tomando como verdade algo que não é verdade. Então, a ideia de Sócrates é dialogue, dialogue consigo mesmo, se for o caso, mas perceba como e o quanto é possível desconstruir essa ideia inicial que você tem sobre algo. Tá bom? Isso foi a nossa aula de hoje, rapidinho, rapidinha. E a gente vai ver que tem muita conexão com o que a gente vai falar de Platão, o dualismo de Platão, que também vai trazer essa ideia de um conhecimento ilusório num canto, de outro canto, um conhecimento verdadeiro. E isso é para o próximo vídeo.